a Copa nos Estados Unidos. Acho que vale a gente dizer que em 70 a torcida que estava presente fez muita diferença. Então, brasileiros nos Estados Unidos, vamos para os estádios, vamos empurrar nossa seleção. Rumo ao Hexa. Oi, Paulo, Pedro, muito obrigada pelo tempo de vocês, um prazer estar falando contigo, com vocês dois, claro, óbvio, adorei os episódios que eu assisti da série, então eu gostaria de saber, né, como que esse projeto chegou até vocês e por que esse é o melhor momento para contar, para revisitar essa história da Copa de 1970. Esse projeto chegou pela mão de um casal de roteiristas, a Naná Xavier e o Rafa Dornelas, trouxeram para o O2 esse projeto, a gente achou incrível, falou, nossa, isso aqui tem tudo a ver, demos uma mexida no projeto, trouxemos o Pelé para o primeiro plano, para o protagonismo, e apresentamos para a Netflix, que adorou na mesma hora, e em uma semana a gente estava desenvolvendo o projeto, porque a gente tinha um compromisso de estar com tudo pronto e entregue antes da Copa de 2026. E esse é o porquê, né, de fazer, porque existe uma grande semelhança entre 70 e 2026. Graças a Deus, em 70 havia uma ditadura terrível, hoje não existe mais, mas existia em 70 uma grande descrença do nosso futebol. E mesmo com essa crítica e essa descrença que havia, eles se uniram em grupo e ganharam a Copa. Então a gente tem o objetivo de motivar os nossos jogadores atuais, agora de 2026, a se unirem e trabalhar em grupo e juntos trazer para o Brasil inteiro o Hexa. Ai, tomara, estamos aqui torcendo. Eu tô aqui em Los Angeles torcendo para que isso aconteça. Então, muito bom. Eu quero também entender, assim, a cinematografia está muito bonita, a edição das imagens está maravilhosa, adoro quando vocês usam as barras, né, para diferenciar, que traz muito essa dinâmica mais antiga de edição, né? Como foi esse processo, né, da decisão de usar esse tipo de edição junto com uma cinematografia que mistura a antiga com uma mais moderna, que é o que a gente vê hoje em dia? A série, como ela se passa nos anos 70, a gente estudou muito a linguagem cinematográfica anos 70, então tem coisas... a série tem uma cara nos 70, só que uma coisa pop dos anos 70, que hoje em dia também se converte em pop. Então, por exemplo, esse zoom super rápido, que tem uma coisa que rolava muito nos anos 70, e a gente trouxe para cá, ou o split screen, que é quando você divide a tela em duas imagens diferentes, por exemplo, já rolou lá. Então, na época, nos anos 70, quando essas duas coisas surgiram, usavam muito, porque era uma novidade, depois caiu meio em desuso. Então, a gente trouxe, vira uma coisa meio retrô, mas também a gente tentou colocar de uma forma pop, jovem, a gente quer que o jovem assista a série, se conecte com essa história, que a Copa de 70 é de outra geração, mas ela tem uma capacidade de unir gerações. A gente quer que os avós assistam essa série com seus netos, e os netos entendam quem foi Pelé, e a linguagem está lá para esse jovem do TikTok hoje em dia também se comunicar com aquilo e ficar com apetite de ver a história de pessoas tão importantes para o futebol brasileiro e para a cultura brasileira. Tá bem dinâmico mesmo, assim, gostei. Não vejo a hora do meu filho assistir, ele tem 15 anos, então tá essa geração aí, TikTok, que é bem imediatista, assim, que eu acho que eles querem as coisas bem imediatas, então não vejo a hora. Vamos falar um pouquinho de escolher o ator perfeito para fazer o Pelé. A semelhança é, assim, gritante, assim, é impressionante, assim, eu fiquei muito impressionada. Claro que tem uma maquiagem aí, acho que tem todo um processo, mas mesmo assim, o Lucas maravilhoso, né? Como vocês chegaram nele e por que ele foi a pessoa perfeita para fazer esse papel? A gente tinha 3 critérios para escolher esse elenco. Todos eles tinham que, primeiro, jogar futebol muito bem, porque a gente não queria dublês jogando futebol, então os atores tinham que jogar futebol. Eles tinham que ser muito bons atores, porque tem muito drama na história.
E eles tinham que ser parecidos. Então, a escolha de todos eles foi baseada por esses 3 critérios. Mas para o Pelé, especialmente, a gente foi atrás disso por muito tempo, muitos meses procurando quem poderia ser o Pelé. E quando ele apareceu, a gente ficou muito chocado, porque ele não tem muita maquiagem, não. É assim, ele é parecido com o Pelé mesmo. Só que ele não era ator. Ele era jogador de futebol, jogou muito futebol, na várzea, na base do time da cidade dele, União Barbarense, mas não era ator. Então ele teve que aprender, ele começou a ser ator em fevereiro, e em julho ele estava filmando a série do Pelé. E ele se desdobrou, porque virou uma coisa fundamental para a vida dele, e ele respondeu a esse desafio. Acho que vale dizer que a gente pesquisou o elenco em mais de 10 estados brasileiros e quase 1.000 jogadores, atores foram testados. Uau, bastante. Não, ele tá maravilhoso. Outro também que eu acho que rouba a cena é o Rodrigo Santoro. Maravilhoso. Já sabe que ele está fazendo o maior sucesso aqui em Hollywood, mas ele traz uma qualidade para performance muito grande, né? E Bruno Mazzeo também, como Zagallo. Vocês vão ter que me aturar. Maravilhoso. Como foi essa escolha, né, desses 2 atores? O Bruno, ele fez testes, a gente testou vários atores para fazerem o Zagallo. Quando a gente viu o teste do Bruno, a gente falou, é ele. Ele é muito bom ator, é muito sensível, faz com uma verdade muito grande a atuação dele. O Rodrigo foi uma escolha estratégica junto com a Netflix, porque não precisava ter um teste. Ele é realmente um ator gigante e imprime, né? Ele imprime a seriedade e a dramaticidade que o personagem do Saldanha exigia. E a gente ficou muito feliz com o desempenho dele. Muito bom. E a gente está quase terminando aqui com o tempo. Quero saber qual foi o maior desafio para vocês, como diretores, como produtores, né, para trazer criar essa série junto com a Naná e o Rafael. Eu acho que foi filmar futebol, né? Filmar futebol é uma coisa muito difícil, uma coisa que tem pouca referência, assim, é difícil. Quando você vai fazer um filme de qualquer gênero, geralmente você tem as referências. Vai fazer um filme de ação, você fala, tem milhões de filmes de ação, se a gente quer mais esse estilo, e futebol não tem tanto, assim, sabe? Não foram feitos muitos, e os que foram não são os mais inspiradores. A gente queria fazer uma coisa diferente, então a gente comprou esse desafio de replicar as jogadas reais, que são jogadas muito icônicas, muito famosas e muito plásticas, lindas, maravilhosas. Então tinha essa responsabilidade de fazer aquela jogada ficar igualzinho, mas achar uma forma de contar aquilo diferente, com a câmera perto, com a câmera dentro, a gente entendendo o que se passou dentro da jogada, como que foi a troca de olhares entre os jogadores antes do gol sair, o que estava na cabeça deles. E isso era muito desafiador, porque a gente tinha que estar dentro de um estádio lotado. Então a gente filmou o futebol num gramado que a gente tinha só aquela placa de propaganda em volta, assim, o resto era chroma key, e a gente aplicou o estádio em volta, o que foi um grande feito também da equipe de pós-produção, de fazer aquele estádio extremamente realista. A gente foi até o estádio Jalisco, no México, para escanear o estádio, fazer um scan 3D, para a gente ter aquele estádio em 3D, e conseguir colocar a cada plano da série o ângulo certo daquele estádio, com a luz certa e tal, e a gente acreditar que a gente estava vivendo aquele momento junto com os jogadores. Maravilhoso, maravilhoso. E eu estou aqui nos Estados Unidos, né? E o que vocês gostariam de falar para os brasileiros que estão aqui, que vão estar lendo a minha coluna, vão estar vendo esse vídeo, o que eles podem esperar da Brasil 70, a saga do Tri? A Copa agora é aí, né? A Copa nos Estados Unidos, acho que vale a gente dizer que em 70 a torcida que estava presente fez muita diferença, então brasileiros nos Estados Unidos, vamos para os estádios, vamos empurrar nossa seleção. Rumo ao Hexa. Exatamente, rumo ao Hexa. Então, gente, esse é o tempo que eu tenho com vocês. Muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns, mais uma vez, pela série. Tá muito legal, a edição muito bacana. Não vejo a hora, como eu disse, meu filho assistir, minha família assistir aqui, e todos os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos assistirem também. Muito obrigada.
Obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Obrigado. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like, em comentar e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo.